nosso entrevistado de hoje é o empresário Carlos Artuso, que assume neste ano a presidência da Associação Comercial e Industrial de João Monlevade, a ACIMON. Carlos Artuso vai falar um pouco dos projetos que tem para serem desenvolvidos à frente da entidade e também um pouco da história dessa entidade, da qual ele já faz parte há 22 anos como diretor. Ao meu lado, nosso amigo Marcelo Melo, que vai, junto conosco, conduzir essa entrevista. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, amigo telespectador? Hoje, um tanto quanto afônico, devido a uma rinite paravinha, mas nós vamos segurar a onda aí. É um prazer ter aqui conosco o Carlos Artuso, que a gente já conhece há alguns anos, e ele que já integra mais de 2 décadas da diretoria, agora como presidente, e sabendo a sua capacidade para dar aquela balançada na casa. Um prazer ter ele aqui conosco. Tudo bom, Carlos? Bom dia, Emerson. Bom dia, Marcelo. Te pedir só para posicionar o microfone, por favor. Isso. Só para retroceder um pouco essa história aí da associação comercial com relação a essa mudança de visão na administração, né? Para que vocês entendam um pouquinho mais do porquê dessa minha intenção agora, nesse novo mandato aí de 2 anos, que estou assumindo aí junto à frente à associação comercial. Mais ou menos no final da década de 80, até então a associação comercial ela tinha muitas dificuldades, tanto financeira quanto de projetos mesmo, de atuação, e precisava de então dar uma revitalizada nessa associação comercial para que ela pudesse contribuir mais com a sociedade, não só com a classe empresarial, mas com a sociedade um todo. E o então presidente da época, José de Brito, né, José Ricardo de Brito, mais conhecido por José de Brito, que ele estava retornando para a associação comercial depois de vários anos, de vários mandatos que ele tinha cumprido. Ele se afastou e estava retornando, aí sucedendo a um mandato de Elgio Machado, nosso amigo e conhecido Machadão. Então, nessa época, o Brito me chamou, nós fizemos uma reunião para discutirmos que rumo que a associação comercial deveria tomar. E nós chegamos à conclusão que não deveríamos mais ter uma associação comercial preocupada só com aqueles problemas rotineiros da classe empresarial. E principalmente quando se falava em classe empresarial naquela época, era muito voltada para o comércio só. Enquanto nós tínhamos que voltar a nossa visão não só para o comércio, mas para a indústria, para a prestação de serviço. E que essa visão fosse voltada com um objetivo mais duradouro ou mais visionário. Então, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ter uma administração voltada para o desenvolvimento econômico. E através do desenvolvimento econômico, a nossa contribuição estaria sendo não só para a classe empresarial, mas também voltada para uma visão socialista, onde nós estaríamos contribuindo com a sociedade num todo, com a sociedade no geral. Então, quais as ideias? O que nós tínhamos que fazer para implementar isso? A primeira decisão que nós tomamos é que nós deveríamos criar uma agência de desenvolvimento econômico. Como a associação comercial naquela época não tinha recursos, nós precisávamos de nos emparceirar a outras entidades, né? Inclusive ao poder público, a prefeitura municipal. Então foi o primeiro passo para que essa agência de desenvolvimento econômico nos direcionasse para projetos que viesse realmente visar o desenvolvimento econômico no todo. Só para exemplificar qual foi a importância dessa mudança de visão na época, numa simples reunião surgiu uma ideia de que a classe empresarial precisava de um apoio em relação a acesso a recursos financeiros melhores, com mais viabilidade. Então surgiu a ideia, por que não criar uma cooperativa de crédito? Essa ideia amadureceu a certo ponto que nós chegamos a fazer uma reunião regional com as associações aqui do MED Piracicaba, para que nós criássemos não só uma cooperativa de crédito de Monlevade, mas uma cooperativa de crédito regional. E a ideia evoluiu e foi criada a Credimep, que hoje mudou para Cicobi Credimep, que ela foi a única, aliás, foi a primeira cooperativa de crédito do estado de Minas Gerais que foi criada a nível regional. Ela foi constituída junto à Junta Comercial do estado de Minas Gerais como uma cooperativa de crédito regional. Foi a primeira do estado de Minas. Juntou-se alguns empresários que abraçaram a ideia,
foi constituído um capital de R$90 mil na época, que é onde iniciou a cooperativa de crédito, ali em frente à associação comercial, naquele prédio ali do Joaquim, que vocês devem lembrar. Sim. Então começamos a cooperativa com R$90 mil. Essa cooperativa hoje tem um ativo de mais de R$100 milhões, 15 anos depois. Interessante esse posicionamento, Carlos, porque a gente falava um pouco antes da entrevista sobre, e aí inclusive é por isso que você está tocando nesse assunto, você pretende hoje, de certa forma, mudar um pouco o conceito de atuação da entidade, da Acimon, e trabalhar questões mais macro, não é isso? Exatamente, é isso aí. Então, né, diante disso que você está dando esse exemplo da Credimap, né, porque a gente falava, inclusive, há pouco, sobre a necessidade, né, da cidade se reposicionar diante dos desafios que vêm por aí, né, em relação ao desenvolvimento econômico do município. Dentro disso, né, você citou, por exemplo, a questão da Ademon, que também foi um passo importante da Acimon no passado, e hoje a Ademon ela está praticamente desativada. Falando da agência, né, que funciona inclusive com o objetivo de ajudar a impulsionar mesmo as novas empresas, tem lá incubadoras de empresas, como é que existe, como é que está sendo tratada essa questão? Esta é a prioridade nesse momento? Quais são as prioridades para efetivar essa nova filosofia que você pretende na Acimon? A prioridade, nós fizemos alguns levantamentos do que a cidade precisa de mais imediato. O que está hoje, digamos assim, emperrando o desenvolvimento econômico? O que nós poderíamos fazer que fosse realmente imediatista para resolver alguns problemas, mesmo que sejam menores, mas que sejam significantes? Por exemplo, nós entendemos que hoje é necessário, com urgência, uma revitalização no centro da cidade. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento econômico? O que isso tem a ver com a classe empresarial? Tem muito, né, se nós formos analisar. Você vai, ainda mais que aqui em Monlevade, nós somos uma cidade regional. Então, o nosso comércio atende todas as cidades aqui em volta. Rio Piracicaba, Nova Era, São Domingos do Prado, todo esse povo vem comprar em Monlevade. Monlevade é um polo comercial, a gente não pode negar isso. Agora, imagina se nós embelezarmos a cidade, melhorarmos a qualidade de atendimento dos nossos empresários, principalmente varejistas, treinando eles na associação comercial, com cursos especializados em atendimento, voltado mesmo para uma qualificação do atendimento do empresário, até mesmo qualificação dele como empresário. Porque muitas vezes o pequeno empresário, ele não está qualificado para ser empresário. Então nós, a princípio, vamos nos voltar, apesar de a gente já ter um centro de treinamento na associação comercial, que hoje é bastante atuante. Nós treinamos, só o ano passado nós treinamos 1.200 e poucas pessoas. E esse ano a gente quer incrementar isso muito mais. Mas como que nós chegaríamos, por exemplo, no poder público e falasse assim, nós que queremos ou gostaríamos que a prefeitura fizesse tal coisa. Mas o que vocês têm de projeto? Então nós precisamos ter projeto para chegar, para podermos chegar nos poderes públicos e pedir ou mostrar, convencer que existe necessidade de tomar tal decisão, de fazer tal projeto. Você tocou num assunto interessante, Carlos. Monlevade, a logística, todo mundo reclama, né? Bares, restaurantes, até mesmo comércio, né? O atendimento. Um dia, um amigo meu, dois amigos chegaram num restaurante em Monlevade, o garçom só faltou arremessar o cardápio. Eles não sabem servir, não sabem atender. Exatamente. Então eu acho que precisa dessa logística, precisa de curso, porque comecei a dizer, chega, montou um restaurante, um barzinho, pega o garçom no laço. O cara tem experiência nos garçons. Então a culpa também não é só do rapaz ou da moça que vai trabalhar. Ele não foi treinado. Não foi treinado. O comerciante não está preocupado, você conhece aquilo, você sabe manejar a bandeja. Então eu acho que isso tudo, Monlevade é muito falho. Mas seria interessante, assim, isso. E provavelmente isso é uma coisa pequena que estou falando, mas só para dar um exemplo. E provavelmente essa ineficiência desse funcionário é aquilo que eu falei agora há pouco. O empresário muitas vezes não está preparado para ser empresário. Uhum. Ele acha que é abrir as portas e vender. E não é. Empresário, ser empresário é muito mais do que isso. É respeitar a legislação, é ser legalista, é conhecer os compromissos sociais que ele tem como empresário, né, na geração de renda, na geração de emprego. Não só as obrigações, mas também a importância dele como um
um cidadão para a sociedade, porque eu estava comentando com o Emerson agora, antes dessa entrevista, como que uma cidade, um município pode desenvolver sem o poder econômico. O poder econômico está concentrado em quem? Na mão dos empresários. É a base. Né? O empresário é que gera o emprego, que dá a sustentabilidade. Ele é que gera a renda. Né? Ele é que paga os impostos que volta para o município através do Fundo de Participação Municipal, ou através de... Né? Ou tem também as arrecadações são diretas e tal. Então, quer dizer, se nós não entendermos que nós temos nosso papel social, que o empresário tem que ser treinado para ser empresário. Por exemplo, sonegar. O empresário que tem aquela visão hoje assim, de sonegar, tem que sonegar para mim sobreviver. Eu acho que é o primeiro passo para me entender que ele não é empresário. Porque a principal coisa que ele tem que fazer é arrecadar imposto. Objetivo social. Quando você cria uma empresa, você cria lá o objetivo social, que é a atividade da empresa. Então, a própria Constituição já diz objetivo social. Eu tenho um objetivo social quando eu me proponho a ser empresário. Né? Que é retribuir à sociedade aquilo que eu vou ter dela de retorno, como empresário. Então, quer dizer, o primeiro passo que nós estamos pensando é isso. Treinar os empresários para serem empresários, treinar os funcionários das empresas para terem atendimento de qualidade, que isso com certeza vão aumentar as vendas. Nós temos muita gente aí no mercado desqualificada que estão procurando emprego. Eu tenho como exemplo lá nas minhas empresas. Mas eu vou procurar, por exemplo, uma secretária. Eu tenho dificuldade de conseguir uma secretária que tenha competência para ser uma secretária. Sim. Entendeu? Então, imagina se eu tenho dificuldade para conseguir uma secretária, imagina para me conseguir um profissional que precisa de uma qualificação maior. Né? Mas eu posso começar, por exemplo, treinando o garçom, treinando a pessoa para ser secretário ou secretária. Monlevade, a mão de obra especializada, ela é carente aqui, Monlevade? Muito carente, muito carente. Isso a gente vive na pele. Aí você fala assim, o nível de desemprego é grande. Você pode ter certeza que as pessoas que estão desempregadas hoje, isso falo por experiência própria, as pessoas que estão desempregadas porque elas são desqualificadas. A pessoa que tem qualificação hoje, ela não está desempregada. Inclusive, só para exemplificar, eu acabei de fechar ontem, já está em fase de assinatura, um convênio com a Doctor, porque eu sou delegado do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e eu represento essa nossa região aqui, o Médio Piracicaba toda, até São José do Goiabal, eu represento. Fechei com ela um convênio onde ela vai conceder para todos os contadores que queiram fazer pós-graduação, todos os funcionários de contabilidade que não têm pós-graduação, aliás, que não têm graduação, e os técnicos, né, que são contabilistas, mas não têm graduação. É um convênio a nível regional, onde ela vai conceder um desconto, que a princípio era de 15%, nós conseguimos até aumentar esse percentual, para incentivar exatamente que o pessoal da região se qualifique para um mercado de trabalho hoje que está muito exigente. Sim. Se você pensar hoje, por exemplo, as ferramentas que existem aí, que a fiscalização, as receitas criaram, que é o SPED fiscal, SPED PIS/COFINS, SPED contábil e várias outras ferramentas para cercar exatamente a sonegação, que eu acho que é o caminho mais certo que está sendo tomado, é isso mesmo, tem que cercar a sonegação o máximo possível. Exigiu-se que todas as empresas hoje, ou praticamente todas, tenham uma pessoa na empresa qualificada, que conhece a área fiscal, que conhece a área trabalhista, entendeu? E não tem no mercado. Então, quer dizer, eu tenho lá no escritório várias empresas, vários clientes que me pedem para mim conseguir para eles funcionário, ou eu mesmo sinto a necessidade que eles precisam de um funcionário e no mercado não tem. Então tem que ser qualificado. E essa qualificação... interessante isso, né? Exatamente. E essa qualificação ela vem desde lá do garçom, desde lá do porteiro, do vigia, entendeu? E tem que fazer atendimento com qualidade. Falando da questão, que na verdade é a questão que aparece mais para as pessoas, que as pessoas percebem mais, né? A duplicação da Arcelor. Quando foi dito que a Arcelor faria a duplicação, gerou-se uma expectativa muito grande da cidade. A Monlevade comemorou, a gente viu realmente assim, ficou a olhos vistos, né, a movimentação na cidade aumentando, de funcionários, de empresas que estavam prestando serviço. Depois teve uma paralisação, falaram que ia retomar, está paralisada.
A gente viu muitos prédios, né, a construção civil em Monlevade, né, em função até mesmo do movimento no país, ela deu uma aquecida. 2013, como é que a Simon vê esse cenário? Como é que começa 2013, pensando que de 2008 para cá as coisas tiveram momentos de altos e baixos, e para 2013, quais são as perspectivas? A Simon já fez uma avaliação disso? Para ser verdade, não, mas a gente tem uma ideia. Eu acho que exatamente isso, a gente percebe-se que existe uma dificuldade. O nosso crescimento regional, essa alavancagem que a gente previa aí, ela está, de certo modo, comprometida. Né? Pelo menos, cria-se uma dúvida de que essa alavancagem no mercado seja tão grande quanto se esperava. A CELOG já pela segunda vez paralisa essa duplicação. Essa duplicação realmente traria um desenvolvimento muito maior para a Monlevade. Isso realmente incentivou aí na construção civil, que surgiram prédios por todo lado. Quer dizer, movimentou a sociedade num todo, principalmente a parte empresária, só de saber que ia ter uma duplicação. Uma ducha de água fria. Agora imagine se realmente saísse a duplicação. Então a perspectiva era muito maior. Aquilo que a gente estava conversando antes também. Se nós visualizamos uma dificuldade, ou pelo menos um retardamento de um desenvolvimento que viria, é que nós temos que nos preparar mais ainda. Buscar alternativas. Então nós vamos ficar, por exemplo, preocupados se a Celó não duplicar a usina, e Monlevade está parado. Não, vamos procurar outras alternativas. Quais são os projetos que nós temos? Quais as viabilidades que existem? Então, a Associação Comercial quer exatamente propor isso. Só que nós queremos propor com projetos realmente prontos. Não adianta eu chegar e falar que eu acho que tal coisa vai ficar bom. Isso não pode ser feito pelo achismo. Tem que ser feito através de projetos bem feitos, concretizados, que vai mostrar que isso vem viabilizar a cidade. E a Associação Comercial, ela não pode mais, no meu ponto de vista, os tempos mudaram, ela não pode mais ficar sentada atrás de uma mesa, reunindo toda semana e discutindo pequenas coisas. Ela tem que discutir grandes projetos mesmo. Interessante isso, Carlos, porque a gente falava há pouco tempo também, agora há pouco ali do exemplo de Itabira, né? O projeto 21. Projeto 21. Depois de Itabira 2025. Isso. Projetos que surgiram através das entidades de classe, pensando no futuro da cidade. Monlevade, na história recente dos últimos 15 anos, eu me lembro de um projeto, um Plano Monlevade em Desenvolvimento, na época do governo do ex-prefeito Laércio Ribeiro, mas algo que surgiu puxado pela administração pública. Aí tem o problema da continuidade, entra outro prefeito com outra visão política. Falta, e talvez até seja esse o plano, uma iniciativa das entidades, por exemplo, da Simon, a CDL, que são as entidades maiores que representam os empresários, para que esses planos partam dessas entidades e aí, de forma que possa ter uma continuidade sem o risco da diferença política de um prefeito que entra e não dá continuidade para o anterior que começou. Como é que é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que o comprometimento do administrador público seria muito maior se esse projeto vier identidade. Exatamente essa visão nossa. Nós fizemos aquele documento na época da campanha aí para os candidatos. E ali nós colocamos alguns itens só, nós pegamos 3 itens, e dentro desses 3 itens nós desmembramos várias coisas, que atendia a expectativa da classe empresarial, que se nós conseguirmos fazer aquilo ali, nós já estaríamos contribuindo muito para a Monlevade. E a partir do momento que esses candidatos assinaram aquele documento, se comprometendo de fazer, você concorda que nós temos muito mais força para chegar lá e cobrar dele? Com certeza. Entendeu? Cobrar do poder público. Você se comprometeu de fazer isso aqui é importante por isso, você já ficou convencido na época da campanha que era importante. Então, vamos implementar o projeto. O que pode ser feito, como que vamos fazer, entendeu? E vários outros projetos que a gente tem em mente, que eu não gostaria de citar aqui agora, porque, igual eu disse, ainda são estudos, né? A gente está selecionando várias coisas para a gente propor, mas nós vamos propor ao poder público vários projetos voltados não só para o desenvolvimento econômico, visando interesse da classe social, mas uma visão mais socialista. E a associação comercial, a classe empresarial, ela tem um poder, aliás, uma obrigação social muito maior do que se imagina. Essa obrigação, esse comprometimento social da classe empresarial é muito grande. Então, voltando a dizer, eu não vejo como uma associação comercial pode desenvolver projetos voltados só para a classe empresarial em si.
tem que ser para a classe empresarial, mas com uma visão Igual você de disse, um da desenvolvimento própria maior. revitalização do centro. Monlevade é uma cidade feia, né? Muito. Monlevade é uma cidade feia. E você pega o centro, né? O centro comercial, eu modifico do Monlevade, ele fala centro de Carneirinho, não, centro de Monlevade, né? Carneirinho é um bairro. Não precisa discussão, centro de Carneirinho, não, centro de Monlevade. Eu vou ter um parênteses assim. Outro dia uma senhora mandou uma mensagem pra gente aqui, que às vezes a gente recebe do leitor, uma pessoa que tá de fora. Falei, tem muito tempo que eu não vou em Monlevade. Como é que é? Monlevade já juntou com Carneirinhos? Essa visão antiga. Monlevade já juntou com antigamente, Carneirinhos. eles falavam centro, eu vou em Monlevade, porque falavam vou em Monlevade quando a área comercial ainda também era lá, né? Oficialmente o centro. Então vou em Monlevade, não vou lá em Monlevade, você vai em Monlevade, você está em Monlevade, não, eu vou lá no centro. E Patinga também era assim. Exatamente. Mas você vê esse centro nosso aqui, aquelas, como é que chama? Placas de lojas, como é que chama? As placas, o nome das Placas luminosas mesmo, né? A fachada. Uma fachada horrível, tem placa ali, o pedestre passa com medo de cair em cima dele. Né? Eu acho que aquilo ali tinha que ter uma legislação, você vai ter tantos dias para mudar o visual da sua loja. Eu até ontem coloquei no meu blog uma foto do Magazine Luiza, que eles colocaram parecendo um circo, né? Uma lona vermelha assim em frente à loja toda, com os preços de liquidação, o pessoal passou, peraí, tem o circo, o centro de Carneirinho, entendeu? Placa, é uma faixa. Uma faixa, Não é aquele TNT vermelho? Vermelhão. Então aquilo ali, a cidade fica feia, né? Então acho que essa é a ideia da Simão, que você disse. Igual a CDL está entrando em parceria com a prefeitura para revitalizar Gentil Bicalho e Alberto Lima, a Simão revitalizar o centro, né? Eu acho que essa parceria é importante para levar, realmente carece. Acho que é mais que necessário isso. Não é ainda oficial, mas nós estamos em busca de uma parceria junto à Universidade Federal de Viçosa, para um projeto que seria fornecido pela Associação Comercial, oferecido à Prefeitura, de revitalização do centro, porque lá existe uma graduação, né, nessa área. E eles se propõem a fazer esse trabalho na cidade, até em forma de estágio mesmo para os alunos. Né? Então, que a gente conseguiria baixar um custo. Né? Então, a gente pretende, não é oficial, mas a gente pretende desenvolver esse projeto, concluir esse projeto e entregar para a Prefeitura como sugestão da classe empresarial para revitalização. Mais ou menos o custo disso? Não tenho, mas o custo a gente já sabe que é baixo, porque a gente tem que bancar viagem, hospedagem da turma aqui, que não são poucas pessoas. A execução mas o projeto em si, a execução do projeto, me parece que nem é cobrado. Entendi. Entendeu? Eu ainda, eu como levadeira da Gema, eu ainda tenho um sonho de ver uma paz que é transformada na Praça Ralford, né? Rua Ralford de Juiz de Fora, né? Você pega o exemplo da Leste Mota até a Praça 7, você faz um calçadão, né? Passagem de um veículo devagarzinho, né? Onde as pessoas, os consumidores podem andar ali. Porque eu acho que seria uma coisa tão pequena, uma obra barata, e que mudaria o visual da cidade, assim, completamente. Sem dúvida. A gente começa, né, a participar de muita coisa da cidade, né? E, igual eu nem sou de João Monlevade, eu sou de São Domingos do Prata, mas eu já moro aqui há 30 anos e me realizei profissionalmente aqui. Como diz um amigo lá, grande JM, né? Tem a região metropolitana de BH, aqui tem a JM. Então a gente começa a gostar da cidade um tanto, como se ela fosse da gente mesmo, né? Sim, como se fosse um patrimônio particular. É o mesmo caso meu. Eu sou de Itabira, estou aqui há 15 anos, mas hoje eu me sinto monlevadense. Inclusive se me perguntaram de onde que eu falo que eu sou de João Monlevade, até por hábito. Igual a gente fala, às vezes, fugindo um pouco da pauta, né? Mas o bate-papo faz parte disso. Eles brigam muito comigo, às vezes, assim, não gosto de forasteiro, não tem nada a ver. Tem forasteiro, né? Tem monlevadeiro da Gema, que é muito mais forasteiro do que vem de fora. É o comprometimento com a cidade. Exatamente. Que é aquele cara que só vem aqui para ganhar dinheiro, com 2, 5 anos vai embora e dá uma banana para a cidade, né? E ainda sai com a medalha de honra ao mestre na donaria honorária, né? Brincadeira. Agora, no seu caso, o Radieves e tantos outros monlevadeiros que estão prometidos com a cidade, a história é outra, né? Não tem Exatamente. Isso. Então, só voltando ao nosso propósito na Associação Comercial. Ontem nós fizemos a primeira reunião dessa gestão e nessa reunião foi apresentado todos os projetos que foram desenvolvidos pela Agência de Desenvolvimento Econômico nesse período todo aí, eu não me lembro de qual agora, mas me parece que já tem 20 anos, né, que foi criada essa Agência de Desenvolvimento Econômico. Na época eu estava com o Led Brito, eu era assessor de imprensa do Led Brito na época, se não me engano, por volta de 89, 90. Final da década de 80. Foi por aí.
Então, até para mostrar para os diretores da Associação Comercial, até porque nessa chapa que eu formei para concorrer à direção da Associação Comercial nesse período, ela foi renovada. Eu tenho lá hoje 7 diretores que são diretores que não participavam das diretorias anteriores. Então, até para ele conhecer o que a Associação Comercial é, o que ela tem de propósito, o que ela já fez nesse período todo, né? E o que ela se propõe a fazer nesse vulto de desenvolvimento econômico que a gente tem falado tanto. E a reunião foi excelente porque você via que durante a reunião tinha pessoas que estavam na mesa que demonstravam através do semblante dele que ele não sabia daquela história toda, que Monlevade tinha aquilo tudo, que tem possibilidade de fazer tantas coisas. Você pega a Serra do Ceará, por exemplo, veio um profissional aqui uma vez, da área de turismo, que eu não me lembro do nome agora, na hora que ele viu aquilo, ele ficou doido. Eu falei, isso aqui é um tesouro, isso aqui, né? Então, o que pode ser feito numa área do Ceará, por exemplo, voltado ao turismo, por exemplo? É muita coisa que pode ser feita, é muita coisa. Inclusive, o cara... E a Demonte tem projetos para isso, entendeu? E que é a questão da potencialidade, né? Da vocação da cidade. Porque, na verdade, não existe uma regra que Monlevade só se faz aço. Existe hoje uma realidade, né? Ao longo do tempo foi construída, mas é importante, nessa discussão do desenvolvimento econômico, descobrir quais potencialidades a cidade tem. Que, na verdade, hoje, inclusive, não é a Arcelor a maior empregadora do município mais. Né? O próprio comércio, os empresários, né? as indústrias menores, que fazem girar, né? É claro que a geração de impostos ainda é maior da Arcelor. Claro. Mas buscar essa alternativa, né? Em função até da necessidade de mudança de filosofia da empresa, porque também não vamos... quem somos para poder dizer se a Arcelor está certa ou está errada? Mas hoje a Arcelor, naturalmente, por uma exigência da dimensão que a empresa tomou, distanciou um pouco do município. Não, no passado, como a gente estava comentando, dava o leite, dava o gás, existia um paternalismo. Hoje, não mais. Então, precisa realmente achar um caminho. O problema da Vital tem no mundo, né? Ontem estava assistindo o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, ela ameaçou a retirar a unidade da Bélgica, né? E o pau foi mesmo, foi polícia, né? Na França foi considerado empresa não grata na França. A filosofia hoje é totalmente diferente do passado. Então, né, o Vital hoje em nível mundial, a coisa também, tanto que aqui, inclusive, o jornal mesmo, última notícia, deu essa matéria 2 semanas aproximadamente, sobre demissão. Fala a Rádio Peão, desliga meu conversando com as pessoas envolvidas, né, no trabalho da usina ou empreiteiras. E a Rádio Peão, quando ela sobe, toma um fumaça, porque tem um fogo ali na frente. Que vai mandar, principalmente cargos de supervisão, né, cargos de mais superiores, a partir de semana que vem começa uma levada aí para ser demitido. Então a situação com Monlevade, e nessa relação, não está muito boa. Segundo as informações publicadas na última notícia, e que a empresa não confirmou, mas também não negou, disse que não tem nada a declarar no momento, a previsão da empresa é fazer uma demissão de pelo menos 300 funcionários na cidade, reduzindo o quadro, em função de adaptações que a empresa julga necessárias e estratégicas. E aí, até nesse aspecto também, é importante essa movimentação, né, das entidades, da CIMON, da própria Prefeitura, Câmara. Essa informação ela foi obtida pelo jornal através do sindicato, que alega ter um documento, um planejamento da Arcelor, que pode ou não ser colocado em prática, mas você está dizendo aí que há rumores que pode começar. Domingo vai ser algumas pessoas e esse. Eu também ouvi. E só cargo superior, né? Ouvi esse cargo comentário aí na rua. Então essa preocupação são coisas que podem, de repente, já que um plano estratégico da empresa, e é uma empresa privada, ela vai, com certeza, priorizar os interesses econômicos e, né, dentro da estratégia que ela tem. A comunidade pode não ter como intervir para reverter isso, mas de repente discutir para que isso seja aplicado de uma forma menos impactante, mas ao mesmo tempo pensar nas soluções, nas saídas, porque realmente isso é um impacto muito grande para a cidade. Queria até ouvir sua opinião a respeito disso, Carlos. A gente tem essa preocupação lá, até porque nós ouvimos também esses rumores aí, né? E é a nossa maior empresa, né? Nós temos que sempre estar lembrando disso. Nós temos também que nos preocupar em desvincular desse paternalismo que sempre existiu, acho que até tornou-se cultura do monlevadense, né? Sim. Que a Belgo Mineira, hoje a Arcelor, tem que apadrinhar em tudo, não é bem assim, a gente tem que criar a nossa independência. Eu acho que está caminhando para isso, já caminhou bastante. Se você pegar o comércio de Monlevade, hoje é um comércio forte,
né, as indústrias... Hoje, na época de Belmonteiro, o pessoal fala, eu era feliz e não sabia, né? Exatamente, Um Ela ano realmente chegou mudou aí, essa filosofia virou jargão. de gerencial dela muito, né? Até mesmo a gente lá na Associação Comercial mesmo sentimos isso, né? Tivemos outras informações e outras questões que nos fez lá sentir essa dificuldade de ela estar participando mais dos problemas junto à comunidade. E imagina uma demissão aí em massa, né? Sei lá, não seja em massa, mas 300 funcionários, como o Marcelo disse, realmente vai ser impactante para a sociedade. É um terço do quadro da empresa. A gente tem exatamente. 1.000 e poucos empregados. Agora, é uma situação assim, o que a Associação Comercial pode claro. fazer, o que a CDL pode fazer, o que o Poder Público pode fazer? De imediato, nada. Né? São situações que tem que criar alguma coisa para resolver a médio prazo. Agora, imediatamente você vai fazer o quê? São 300 famílias que vão estar sem emprego. Inclusive, Carlos, você disse que entre linhas, né? Falou entre linhas, mas realmente o que você falou está certo, porque até a gente, o pessoal da Simon, sentiu uma certa dificuldade em qualquer negociação. Porque a gente que está de fora, a gente que vive uma levada, a gente que, pelo menos meu pai, né, trabalhou na Belga a vida toda, e aquelas pessoas, aqueles operários aposentados, que tem aquela donação, né? Isso, E a gente sente o seguinte, quando o Mittal assumiu, né, e deixou de ser Belgo Arcelor para ser ArcelorMittal, uma das coisas que foi da política, né, da empresa privada da Mittal, foi justamente eles ainda diziam, nós vamos acabar com essa colônia de monlevadenses, né? Porque Monlevade sempre foi a usina, como dizia aquele ex-diretor da Arcelor, Monlevade, assim que o Mittal queria comprar aqui, né? Monlevade não fabrica desodorante, nós fabricamos perfume, né? E realmente Monlevade sempre teve esse aço mais nobre, né? Fabricando aço mais nobre e uma mão de obra capacitadíssima. Então, qualquer lugar que tem siderurgia, tem gente de Monlevade lá. É verdade. Quando a Bel mandou 180 homens embora em 83, estava abrindo a mina de Júnior de fora, hoje Bel, Arcelor e tal também, e Ouro Branco, Assuminas, hoje o Grupo Gerdau, todo mundo espalhou, ninguém ficou desempregado. Foi justamente por causa da mão de obra especializada aqui. Então eles conseguiram minar. O ex-gerente mesmo da usina, que saiu agora há pouco, como é que chamava? Chama, né? O Wagner. Wagner. Foi o primeiro gerente da usina, em toda a época, que não tinha nenhuma ligação com o Monlevade. Porque todos os gerentes da usina de Monlevade, você pode olhar, conversavam na usina. Passaram por algum... Até o Antônio Polano chegou presidente do grupo, né? Gerson Menezes, Paulo Geraldo, todos eles tiveram ligação com o Monlevade. Então, essa colônia, isso veio justamente para tentar minar, porque a ligação que você, como presidente Simon, a gente como jornalista, tinha com o Gerson, por exemplo, era uma coisa muito mais, até informal, pelo convívio. O cara tinha 30 anos de Monlevade. Então isso também pesa, com certeza. E retirou a autonomia, que antes a gente via que exatamente, não tem. As pessoas, os gerentes da empresa tinham uma autonomia hoje que não, hoje é mais perceptivelmente não tem. E eu imagino a pressão, né, que esse pessoal deve sofrer lá dentro. Eu imagino. Não estou lá dentro, mas eu imagino, porque realmente a autonomia que eles tinham, esse contato mais íntimo com a comunidade, com as entidades de classe, hoje essa coisa praticamente não tem, mas pelo que a gente percebe, praticamente não tem mais. Não é culpa deles, é uma ordem, veio lá de cima, né? Exatamente, Veio lá da Londres, o prédio dele em Londres. É uma visão gerencial diferente, né, do que era antes. A entidade já manteve algum contato com o prefeito atual, o Teófilo? Não, oficialmente não. A gente está exatamente montando esse aparato aí do que a gente quer propor, mas ele nós informamos e ele se propôs a nós nos reunirmos. Então a diretoria vai programar uma reunião com ele, onde nós vamos estar apresentando quais são os nossos anseios e o que a gente pretende apresentar para ele de projetos para atendimento a esses anseios da classe empresarial. E informalmente alguma coisa já foi conversada, informalmente, mas nada assim definitivo, até porque a gente não tem uma proposta também formalizada para apresentar. Pronto, né? Sim. Só repetindo o que eu disse antes, eu não vou nem falar nada com o prefeito sem eu ter uma proposta formatada para apresentar para ele. Né? Nós vamos ter que pedir ajuda, talvez, de alguém que seja técnico, né, em determinadas áreas, para nos ajudar a formatar isso. Por exemplo, revitalização do centro de Carneirinhos.
Se nós não conseguirmos com a Universidade Federal de Viçosa, nós vamos ter que procurar com outro. Mas nós não podemos falar assim, ó, a nossa proposta para a revitalização do centro é essa. Nós não conhecemos nada disso. Sim. Então tem que ser um profissional habilitado para fazer isso para a gente, né, para formatar essa proposta para a gente. Então a gente está caminhando para isso. Assim que a gente tiver isso, as propostas definidas, né, não formatadas, mas definidas, a gente vai fazer uma reunião com o prefeito, sim. E não deve demorar muito, acho que talvez dentro de fevereiro ainda, ou máximo até meados de março, a gente já vai estar... Foi do carnaval, né? A gente já vai estar aí agendando por essa reunião. Ok. Ô, Emerson, antes de acabar, só te cortando, já estamos finalmente aqui, mas um assunto que começou a demão, já entrar nele, acabou aparecendo o negócio da Vital e a gente já mudou a pauta, né? É bom a coisa dinâmica, Isso. que rola assim mesmo. Mas eu participei do projeto, o Emerson lembrava que, antes do programa começar, aquele, inclusive, na época idealizado pelo Ricardo Demon, e que a Renata e o Peterson, né, que eram estagiários pelo IES-FUNSEC, e na época eu trabalhava na assessoria de empresa da Câmara com o Djalma, o presidente, o Djalma me liberou, e a gente fez um trabalho, né, e antes, inclusive, nem imaginava, nasceu o Morro do Gel, isso foi em 98, 99, né, e o Morro do Gel nasceu em 2001. Então a gente viajava, usando meu próprio carro, a gente viajava para entrevistar os antigos, a doutora Deia, o doutor Darcy. Fizemos reuniões com várias pessoas do Monlevade. E a Demon, a Simon, através da Demon, né? Tem um acervo, né, de áudio e vídeo interessante, fita cassete ainda, né? Fita cassete. E muito interessante. Então, assim, na época até, infelizmente, depois a coisa deu baixo, ninguém fez nada, mas assim, eu acho que a própria Simon, que tem esse acervo, que pertence a ela, pertence a vocês, eu tive orgulho de fazer parte, né, de comandar esse trabalho de entrevista e bate-papo com a Renato Petro, lançar em Monlevade, né, nessa proposta de resgate da história, tipo um museu de, né, o Serginho que entende bem, que está na área aí, de áudio e vídeo, né, de audiovisual, para mostrar, né, a visitação aberta à população, que tem um material fantástico lá, o Carlos. Coincidentemente, essa mesma sugestão foi feita na reunião ontem. Então, ótimo, então. Exatamente pelo valor desse acervo que tem lá. Não tinha nenhum espião lá dentro, também que eu tô não, falando, foi coincidência mesmo. Foi proposto isso lá ontem. E não é bem proposto, foi comentado, sugerido isso que deveria ter, que a gente deveria pensar nisso e tal. E seria um presentão que você daria para o Monlevade, pode ter certeza disso. Porque o acervo é muito grande. Mas só uma coisa que eu gostaria de colocar antes, como duas prioridades principais nossas lá hoje. Que nós dependemos disso para alavancar tudo que eu falei até agora. Sim. Reativar a Agência de Desenvolvimento Econômico. Para isso nós precisamos de voltar aos parceiros, né? Não sei se a CELO hoje vai se dispor a participar, que ela participava, ela que bancava, custeava o salário do economista. Do economista. Os parceiros eram a CELO, a FUNSEC e a Prefeitura, é isso? Isso. Para quem pagava o salário, tanto o Federico quanto o Ricardo era... Quem pagava era a CELO, mas já tem alguns anos que ela deixou de pagar. E a Prefeitura que mantinha um funcionário ou dois, né? Que precisa, dependendo da época, aí, talvez até 2 seja pouco. Sim. Mas dá para iniciar com 1, talvez com 2. A Débora tem bastante experiência lá na Agência de Desenvolvimento Econômico, porque a Agência de Desenvolvimento Econômico é exatamente o carro-chefe nosso para que nós possamos desenvolver esses projetos. Então, esses 2 pontos principais, nós vamos ter que trabalhar e vamos ter que conseguir, não sei de que forma, mas vamos ter que conseguir. Perfeito. Reativar a Agência de Desenvolvimento. E o que é o outro que eu falei? Você falou que são 2, mas você citou só Demon. Agência de Desenvolvimento Econômico e... citou só Demon. Ó. É a questão do centro, não? Não. Da revitalização, não. Não, é a Agência de Desenvolvimento Econômico e tem uma outra coisa que nós precisamos de fazer urgente, que é... Ó, fugiu agora. Comecei a falar e... Entrei no assunto da Demon e fugiu. Mas nós precisamos de fazer... lembrei. É voltar, tentar conseguir... Nós precisamos de alguns esforços políticos para isso. Conseguir voltar para Monlevade o Balcão Sebrae. O Balcão Sebrae o Sebrae é uma instituição que a Casa Empresarial hoje não pode sobreviver, não pode viver sem ela. E nós tínhamos o Balcão Sebrae aqui por questões políticas do Sebrae, né? Eles mudaram lá a política interna deles. Tinha aqui na época o Balcão Sebrae em Monlevade, tinha em Itabira. E Itabira conseguiu que não saísse,
Eles queriam tirar também, conseguiu que não saísse. E Monlevade não conseguiu e o Balcão do Sebrae deixou de estar em Monlevade. Não sei se vocês lembram, mas ele funcionava dentro da associação comercial. Lembro. A gente cedia o espaço físico, né? E, assim, é de grande importância, mas de grande importância para a região, o Balcão do Sebrae. Então, a gente está vendo... como um suporte aos empresários, né? Exatamente. Suporte, consultoria, né? Treinamento, é muita coisa que o Balcão do Sebrae pode oferecer, e em parceria com a Associação Comercial mais ainda, né? Sim. Para que o comércio, a indústria, as empresas de prestação de serviços sejam cada dia mais desenvolvidas e automaticamente ser mais competentes, ser mais oferecedoras, né, de benefícios para a sociedade. Okay. E então a gente já está tentando aí descobrir os caminhos, né, as pessoas corretas para a gente conversar. Talvez a Federaminas, vamos recorrer a Federaminas para que nos apoie nisso, mas nós temos que voltar ao Balcão do Sebrae para João Monlevade. Ok. Carlos, agradecer a sua presença, né, e colocarmos à disposição para, se tiver alguma informação importante para ser repassada, Tá certo. Esse espaço pode estar sendo utilizado. É muito importante essa visão global, realmente, porque a população de João Monlevade ainda não está muito mobilizada com esse assunto em relação à CELOC, que a gente citou aqui, que tem que buscar mais informações, mas independentemente disso, né, é importante outras alternativas, né, que sejam criadas, porque Monlevade é uma cidade polo. Isso. E em função até de ser uma cidade polo, precisa de ter uma dinâmica de desenvolvimento econômico para que não fique para trás, né? A gente vê exemplos de cidades na região que têm crescido e precisamos de achar esses caminhos, que realmente é muito importante esse papel da Simon. Eu também coloco a Associação Comercial à disposição de vocês e principalmente dizer que nós estamos abertos o tempo todo a sugestões, que as sugestões sejam bem-vindas. Perfeito. Obrigado, Carlos, então. Prazer recebê-lo aqui no programa Entrevista, o Emerson, né, o Serginho, nosso cameraman, cada dia mais menos que câmera, não sei, né? A gente volta daqui a uma semana, né, alguns dias, com o outro entrevistado. Muito obrigado. A gente agradece, né, você que esteve acompanhando conosco, e voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado.